Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco no mês de fevereiro. Bom, iniciando por Brasil, na parte econômica, o Brasil vive um cenário positivo, com o aumento da confiança, taxa de juros baixa, a tendência é que o Banco Central permaneça com essa taxa Selic em 6,5% até o final do ano, sem nenhuma elevação. Recuperação gradual do emprego, ainda abaixo do esperado, mas já dando alguns sinais aí de recuperação, e a retomada do crédito. Tudo isso, todos esses fatores aí levam à aceleração aí do crescimento para o ano de 2019. O que pegou um pouco nesses últimos dias foi a relação, o aspecto político, interferindo aí no cenário, no mercado, principalmente a relação entre o executivo e o legislativo. Houve uma piora aí na articulação do governo, em algumas questões aí que levam o mercado a projetar uma aprovação da reforma só para o segundo semestre de 2019. O mercado vinha trabalhando com uma aprovação agora até o mês de julho, mas em função dessa incompatibilidade aí de discussões entre o executivo e o legislativo, os mercados acabaram sofrendo e postergaram a aprovação da reforma para o segundo semestre. A falta de articulação do governo no Congresso também é um ponto que prejudica a aprovação da reforma, mas é uma questão aí que a gente acredita que o governo deve contornar aí nos próximos dias. Em relação aos Estados Unidos, os dados mostraram um ritmo menor aí de crescimento, principalmente aí também ocasionado pelas principais economias desenvolvidas, a China, no caso também. O lado positivo é que a trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China, o secretário de Finanças dos Estados Unidos teve uma reunião com o secretário de Finanças da China, parece que chegaram num acordo e vão apresentar agora para o presidente Trump e também para o ministro da China. Isso é um sinal positivo. O outro ponto também positivo foi a decisão do Fed. Ele resolveu manter a taxa de juros inalterada, e o mais importante foi o comunicado, que ele sinalizou uma pausa aí no processo de normalização da taxa de juros. Isso principalmente um fator positivo aí para os emergentes. Em relação à China, após a economia crescer 6,6% em 2018, a economia deve desacelerar para 6,1% em 2019. O governo chinês ele vem adotando novas medidas aí de estímulo para atenuar um pouco esse ritmo de moderação da economia, principalmente em função dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. O país ele vem tentando sustentar a economia através de injeção de dólares, bilhões de dólares em cortes planejados de impostos, gastos com infraestrutura, para tentar sustentar um pouco esse crescimento na faixa de 6%. Na zona do euro, a economia deve apresentar uma moderação de crescimento para 2019. O Banco Central continua anunciando novos estímulos monetários, e mexer em juros deve acontecer só em 2020, deve postergar o aumento de juros. As incertezas políticas devem seguir no horizonte da região, do bloco da zona do euro. Nós temos aí o debate da questão do Brexit, a eleição parlamentar europeia, que agora em maio, e na Espanha em abril, e os protestos aí na França, que vem prejudicando aí a recuperação da região. Indo para os números, o plano BD no mês de fevereiro ele fechou com um patrimônio de 3,6 bilhões de reais. No mês de fevereiro, a carteira obteve um retorno de 0,77%, contra uma meta de 0,97%. A rentabilidade acumulada no ano de 2019 está em 1,72%, contra uma meta atuarial de 1,79%. Especificamente no mês de fevereiro, nós ficamos abaixo da meta em função da projeção do IPCA utilizado para rentabilização dos títulos de NTN-B. Como as cotas são fechadas sempre no dia 31 e ainda não
não existe o IPCA de fato, o IPCA efetivo, que sai sempre no dia 10 do mês seguinte. Os nossos custodiantes, eles utilizam uma projeção do IPCA, né? E essa projeção veio abaixo, né, do IPCA oficial, né? Veio um pouco abaixo, que essa compensação acaba, né, sendo descarregada no mês de março, tá? O outro fator também que contou negativamente foi o INPC. A variação do INPC, que é o que corrige a nossa meta atuarial, veio acima do IPCA, né? Então isso também, né, afetou negativamente o atingimento da meta no mês. O destaque no mês foi renda variável, né? A carteira de renda variável teve uma valorização de 2,51%, superou em muito o Ibovespa, né, que foi negativo, né? E o destaque no ano também continua sendo a carteira de renda variável com uma valorização de 13,18%. Indo para o plano CV no mês de fevereiro fechou com um patrimônio de 980 milhões de reais, uma rentabilidade de 0,78% contra uma meta de 0,84%. No acumulado do ano, a carteira apresenta um retorno de 2,10% contra uma meta de 1,60%. O destaque no mês foi a carteira de investimento no exterior, que teve um retorno de 2,73%, e no ano o destaque também é a renda variável, com uma valorização expressiva da carteira de 10,98%. O mesmo fator que eu comentei, no plano BD, ocorre também no plano CV, foi o IPCA projetado, né, para o IPCA efetivo. Isso foi o que ocasionou a gente ficar abaixo da meta aí no mês de fevereiro, que a diferença será descarregada no mês de março. Bom, eu encerro por aqui e até o próximo mês.